E de onde vem esse medo? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, não lembro exatamente, mas era mais ou menos assim: às vezes é melhor ficar calado deixando que os outros pensem que você é um idiota do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu me lembro que quando eu ouvi, foi num contexto de brincadeira, né? Foi naquele contexto de entre amigos, assim, do trabalho. Mas essa frase tem uma força muito grande, porque e ela dita, né, pelo menos em parte, o comportamento de muita gente. Às vezes, quando a gente está numa reunião, principalmente reuniões corporativas, né, reunião do nosso trabalho, nós ficamos com vergonha de dar a nossa opinião, ou de pedir a palavra, ou então de conduzir a reunião. E a gente fica com esse medo simplesmente porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar a respeito da gente. E se eu falar alguma bobagem? O que as pessoas vão dizer de mim? Em algum momento da nossa vida, invariavelmente isso acontece. E costuma acontecer quando a gente é mais jovem, né? Porque ali a gente dá muito mais importância para o que as pessoas pensam da gente. Conforme a gente vai amadurecendo, naturalmente vem aquela tendência, né? De dar menos importância para aquilo que as pessoas pensam ou que as pessoas possam falar a nosso respeito. Mas quando a gente está num ambiente de trabalho em que existem coisas ali que estão em jogo, né? Pode ter em jogo ali a seu prestígio, talvez, ou até mesmo o seu emprego. Se você pode imaginar que se você falar uma coisa muito errada, se você fizer uma apresentação para um cliente e alguma coisa errada, você pode talvez perder o emprego e talvez possa mesmo. Então existe muita coisa em jogo, por isso que a gente acaba tendo muito mais esse medo, né? Mas esse medo, ele vem de outras coisas, né? Alguns estudiosos defendem que esse medo ele pode vir até de lembranças ancestrais, nos tempos que a gente vivia em pequenos bandos, né? Habitando cavernas ainda. A vida naquela época não era fácil, então sobreviver é que era a meta. Não ser comido por um tigre de dente de sabre era tudo que eles queriam. Então, para a gente se proteger, a gente andava em bando. E a gente contava com a força do bando para multiplicar a nossa própria e rechaçar algum atacante ou coisa do tipo. Então, conscientes de que o bando era importante, o que a gente precisava fazer? A gente tinha que manter a política da boa vizinhança. Não era uma ideia interessante você se indispor com outros membros. Porque nessa indisposição, ou por causa dessa indisposição, nesse eventual problema que você pudesse causar, estava a possibilidade de você ser expulso do bando, o que era praticamente uma sentença de morte, pela quantidade de predadores que existiam. Então, era melhor você distribuir um sorrisinho para cá, sorrisinho para lá. Nossa, como você cozinha bem. Ai, odeio comida, é uma coisa horrorosa. Nossa, gostei desse cabelo, ficou muito bom para você. Que coisa ridícula. Adorei a sua apresentação, você tem o dom da fala. Credo, não entendi uma palavra que ele falou, parece que está uma batata na boca. As coisas não mudaram muito. Então toda a gente tinha essa questão. Você não podia se expressar abertamente, porque isso podia fazer você ser expulso do bando, né? E isso ainda se traduz muito hoje em dia nos nossos comportamentos. A gente tem a insistente mania de querer a aprovação de todo mundo, inclusive de pessoas que a gente nem conhece. Porque a gente não quer ser expulso do bando, a gente não quer ser o cara sozinho. A gente não quer ficar sozinho, nós somos animais gregários, não é isso? Nós não queremos ter que enfrentar os predadores que estão lá fora sem o suporte do bando. Então, quando você fica em destaque na frente das pessoas, falando, sendo o centro das atenções, isso costuma ser algo que nos incomoda, algo que amedronta. Porque ainda existe aí um resquício em algum lugar do nosso cérebro límbico nos informando que aquela posição ali não é muito interessante não, hein? Ó, preste atenção, pode ter um predador, pode ter alguma coisa que vai te atacar e etc. É necessário então, da nossa parte, um esforço consciente para enfrentar o medo, para enfrentar a situação de exposição, até que ela seja normalizada e que o cérebro compreenda, através deste nosso esforço, de que não existe naquele ambiente nenhum estímulo ameaçador. Que falar em público não é algo que põe a nossa vida em risco, entendeu? Só que esse esforço
É um esforço, então ele demanda energia, ele demanda dedicação, ele demanda disciplina. E isso tudo tem custo energético para o cérebro. E ele não está interessado em fazer coisas muito diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Precisamente porque isso vai consumir mais energia. O cérebro é desenhado, ele é programado para fazer o exato contrário, para economizar essa energia. E aí já viu, né? A gente vai ter que lutar muito contra essa programação que já está embutida na nossa cabeça. Percebe? Imagina como isso é desafiador. E isso, e a maioria de nós então a gente acaba, né, tomando outras medidas para não ter que enfrentar esse medo. E qual que é essa medida? Para você não ter que enfrentar o medo de falar em público. Aposto uma tapioca que você sabe. Exatamente, a gente resolve o problema do medo de falar em público evitando falar em público. Se não existe a necessidade de falar em público, então também não existe o medo de falar em público. E se não existe o medo de falar em público, não existe a necessidade de combater esse medo, de treinar o cérebro para entender que falar em público não é algo que ameaça a nossa vida. Não deixa de ser uma solução, concorda? É só eu fugir de tudo quanto é lugar onde eu possa falar em público. Mas ela traz uma série de problemas, porque quando a gente não se dispõe a enfrentar esse medo, a gente nunca normaliza a situação de falar em público. Nunca normaliza a situação de exposição. E a gente vai sempre continuar fugindo de situações onde haja a menor possibilidade de a gente ser chamado para falar. Eu conheço pessoas que, por exemplo, atravessam, quando elas veem um repórter na frente delas ou coisa do tipo, elas atravessam a rua. Porque elas não têm, elas não conseguem enfrentar essa questão. Elas não simplesmente, se se o repórter chegar para elas, fizer uma pergunta e levar o microfone, vai ser a mesma ansiedade que elas vão sentir a mesma ansiedade como se estivessem sendo assaltadas, como se estivessem sendo assaltadas. Então você percebe? Você consegue sacar, você consegue imaginar como que a nossa vida é limitada por esse medo? Se você não consegue se comunicar com as pessoas, se você não consegue nem olhar nos olhos das pessoas, dizer aquilo que você pensa, dizer aquilo que você tem para dizer, para contribuir, o seu valor como profissional diminui consideravelmente. Então agora imagina seu chefe numa situação onde ele precisa de alguém que seja capaz de fazer uma apresentação, de falar numa reunião importante com um cliente que é importante. Ele olha para você, vai reconhecer essa deficiência de comunicação e qual é a chance de você ser escolhido para fazer aquela reunião? Nenhuma. Aliás, qual é a chance dele te selecionar para um projeto importante, onde seja necessário fazer algum tipo de reunião com o próprio time, com fornecedores, eventualmente com clientes? Ele não vai selecionar você porque o primeiro compromisso dele é com o sucesso do projeto. Então ele precisa de pessoas que estejam preparadas para aquilo, que consigam fazer essas reuniões, essas comunicações. E você pode ser um excelente funcionário. Você pode ser uma ótima funcionária, mas que não vai ser cogitada para trabalhos importantes, porque você não tem aquela preparação. E quase sempre são esses projetos que trazem os maiores benefícios para as nossas carreiras, exatamente porque eles dão visibilidade, eles te destacam. E aí um projeto chama outro, que chama outro, e assim se deslancha uma carreira profissional de sucesso. Mas a gente não precisa nem ir para a vida profissional para perceber o quanto esse medo de falar em público tira oportunidades da nossa vida. Você pode ter, por exemplo, uma experiência de vida para compartilhar. Para compartilhar, por exemplo, com um grupo de jovens na sua igreja. Você pode ter passado por uma situação e tirado dali lições que podem evitar grandes problemas para eles, mas você simplesmente guarda consigo, porque você não tem capacidade de falar em público, você não tem capacidade de ir lá e falar com eles. Muita gente não pensa dessa forma porque acredita que falar em público é para político, é para palestrante, é para professor,
Quando, na verdade, o benefício de uma boa comunicação, eles são sentidos em todos os aspectos da vida de todas as pessoas. Das pessoas comuns. Entende? Então é necessário tratar, é necessário se expor, começar a se expor, começar a ir treinando essa questão. Porque você pode ter a oportunidade de transformar de verdade a vida de uma pessoa, a vida de um grupo, a vida de uma comunidade inteira, com aquilo que está dentro de você, com aquilo que só você tem. E por causa da sua timidez, por causa da sua falta de habilidade para falar em público, você não coloca isso para o mundo. Não é nem justo. É até um certo egoísmo. Você vir com uma coisa que foi tão significativa, talvez uma experiência de vida muito bonita, que possa render exemplo para muita gente, e você não compartilhar isso porque você não tem a habilidade de falar em público.